Graça e paz, abençoados. Hoje, já que vocês são eleitos, nós somos eleitos de Deus, hoje nós temos um motivo muito maior para agradecer. O fato de que Ele nos concedeu não somente mais um dia de vida, mas conseguiu encerrar mais um mês e adentrarmos um outro. Hoje é dia 1º de março, de 2021. Eu não sei quando que você está vendo essa live, mas ela está sendo registrada, postada hoje, ao vivo. Nós estamos aqui hoje, dia 1º de março de 2021. Sejam todos bem-vindos, em nome daquele que nos amou, que nos salvou. Amados, hoje eu quero dizer para os irmãos a respeito dela, que é feroz. Muitos de nós não sabíamos, no passado, ou muitos ainda não sabem, o poder da língua. É um instrumento tão pequenininho, mas Deus, com a sua sabedoria infinita, esse membro bem pequenininho, Ele colocou dentro da boca, guardadinho ali, porque boca fechada não entra mosca, né? Perfeito. Assim, sua língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Na Bíblia, nós temos vários e vários livros. Nós temos aí o principal de todos eles, o que fala muito mais sobre a língua, é o livro de Tiago, e como que nós devemos usá-la. Eu fiz um pequeno esboço, como sempre, e em Tiago capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém se considera religioso, presta atenção, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Tiago 1, 26. Bom, na realidade, o que geralmente as pessoas podem... enfim, você pode meter fogo. Exemplo, tá? Você, de um modo geral, eu digo, pode meter fogo numa floresta. Você pode matar uma vida sem agredi-la fisicamente, pura e simplesmente com a língua. Veja como nós temos que tomar cuidado com a língua. Agora nós vamos no mesmo livro, tá bom? Sempre Tiago. Tiago capítulo 3, no versículo 2. Tá lá. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Eu disse aqui já inúmeras vezes a respeito de pessoas que dizem assim, sobre erros que nós cometemos na carne. Erros tais que de repente é intitulado por muitos como um pecado. Mas é um pecado na carne, ok? Na carne. Então, tem pessoas que falam, é o seguinte, vê a televisão aí, crimes, coisas hediondas, aí fala, não, mas espera aí, eu não cometo isso, eu não prostituo, eu não traio o meu esposo ou a minha esposa, eu não roubo, não mato, não sou viciado em drogas, não cheiro maconha, cheiro cocaína, fumo maconha, não bebo, não vou a festas, essas gandaias, mas fulano esse vai para o inferno, porque ele fuma, ele bebe, ele prostitui, e o pior de tudo é que ele tem muito mais materialmente do que eu. Por que será? Esse Deus, eu acho que ele é um tanto injusto, diz esse abençoado ou essa abençoada, mas não é assim que funciona. De repente, eu cheguei a conhecer pessoas que a gente com 29 anos de
de caminhada com Cristo, mas apenas um no Evangelho da Graça, que, como sempre eu digo, é vergonhoso para mim dizer isso. Fomos enganados e nós tínhamos isso conosco. Eu tinha isso comigo, né? Sempre está. Isso no meio pentecostal é muito. Isso aí é muito rotineiro. É sempre o outro, o outro, o outro, o outro. Aquele, ele faz isso, ele faz. Eu sou santo. Eu sou santo. É mais ou menos como aquela mãe que pediu para Jesus os dois filhos, um na direita, para colocar um na direita, outro na esquerda. Mais ou menos por aí, tá? Uma ilustração básica. Então, existe cuidados que nós devemos tomar. Se a gente se descuida e diz algo que não devia, que todos fazemos isso, não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com suas palavras, você ganha um grande domínio próprio. Veja, essas pessoas que dizem, eu sou santo, fulano faz, eu não faço e tudo mais, então, é aquilo que eu já falei já em uma conversa passada aqui, uma live passada. Ela precisa de dois caixões, um para o corpo e outro para a língua. Ok? O perigo dessa língua, nós lemos também no verso 6, no mesmo capítulo 3 de Tiago. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja bem, nós já falamos aqui a respeito de inferno, diabo, pecado. Então, quando a gente lê inferno nessa questão, aí você já começa a imaginar aquilo que você aprendeu nessas chamadas sinagogas, né? Inferno, que você vai queimar e tal. Verme de Jacó, nada disso existe. Né? Estou falando apenas de uma sepultura. Então, a língua faz viver como mata também, ok? E assim, na continuação, nós temos aqui, as palavras têm uma tendência de se descontrolarem, né, como um fogo. Se você não tomar cuidado com a sua língua, suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, fique calado. Abra a boca para orar. Uma língua consistente. No próprio livro de Tiago, no capítulo 3 ainda, no verso 9, nos versos 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10. Falamos aqui, há dias atrás, sobre homossexualidade. Então, de repente, alguém vê um homossexual, uma lésbica, vamos dizer assim, com perdão da palavra, ou sapatão, como dizem. Aí você fala, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Primeiro que é a graça, e o sangue de Jesus já teve poder. Hoje nós vivemos pela graça. Né? É a realidade. Muitos não creem, porque foram ensinados erroneamente. Eles não aprenderam de uma maneira que não existe, não é bíblico. Então vamos lá. Uma pessoa fala muito mal de um homossexual. Acabamos de ler. Vamos ler novamente. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Os meus irmãos, não pode ser assim. Isso é um conselho, uma dica, né, que Deus está nos dando.
Isso nós encontramos no livro de Tiago. Bom, vamos lá. Eu não concordo com as práticas homossexuais, não concordo. Mas isso não significa que devemos amaldiçoar. Por exemplo, você diz coisas, você profetiza, porque todos nós somos um profeta, né? Esses profetas que existiam no tempo, no século I, no século I, da cruz, né? Elas duraram, como diz Lucas 16:16, duraram até João. Hoje o profeta é você. Então, se há poder em suas palavras, se a língua, tudo isso que nós estamos falando, então, veja bem, seria muito bom, eu falo seria no passado, porque muitos de nós, como seres humanos, e acabamos de ler, não temos controle total. Então, você não pensa para falar, você fala o que pensa, e às vezes no momento de raiva você diz coisas que de repente elas acontecem porque você é o profeta atual. Você é o profeta da sua vida. Às vezes você está ruim, está mal, um dia mal, algo aconteceu que você não esperava, né? Porque nesse mundo, como diz a Bíblia, nós teremos aflições, mas Jesus diz: eu venci o mundo. Ok? Então, nessas aflições que todos nós estamos propensos, o que é que acontece? Você diz coisas erradas, às vezes você uma dor de cabeça, ou então aquela mudança de tempo muda sabe, o seu corpo também, a sua maneira de agir, pelo menos por um instante. Aí você fala, poxa, eu acho que eu estou sendo preparado já para pegar uma gripe. Você acabou de dizer o que é que você quer. E Deus é muito nosso amigo, sabe? Amigo mesmo, amicíssimos, assim, de primeira qualidade. Então, se você pediu, ele não é um gênio da lâmpada, mas aquilo que você pediu diz a palavra de Deus. Assim como você diz, Provérbios fala, assim como você diz, é. Então você não profetiza sobre a sua vida. Eu estou com dor de cabeça. Ai, está doendo isso, eu acho que não vai dar muito certo. Minha cabeça está assim, meu corpo está assim. Então você fala tudo o que você quer. Mas para as pessoas, para os outros que estão ali, que eles não têm exatamente aquela tendência, eles são ímpios, mas servem muito mais a Deus do que você, do que eu. Existem pessoas aí fora que elas se classificam como ateus, e vivem numa prosperidade, vivem, sabe, de uma maneira assim, praticamente perfeita. E você não, eu não. Eu, quando no sistema, era desse jeito, era muito desse jeito aí. Então, na realidade, funciona assim. Se nós tivermos controle sobre a língua, com certeza, Deus ele não é nosso empregado, mas Ele nos criou com livre-arbítrio. Ele não vai fazer tudo que, por exemplo, tudo que Ele quer. Se Ele criou o bem e o mal, Romanos 11, 33 a 36, ou 47, 5 de Isaías, né? Que ele mata, faz viver, ele fere, cura e tudo. Se esse Deus é o que você serve, é o que eu sirvo, então nós não podemos esperar uma outra coisa, sendo que de repente, já que é assim, você profetizou sobre a sua vida. Você disse, esse instrumentozinho aqui, ele é terrível. Então, aí fica complicado, né? Depois não pode reclamar que Deus é ruim. Outra, essa noite eu estava sonhando também a respeito de que, por um acaso, nós estamos assim, suponhamos que a gente está numa situação um tanto difícil, um ente querido, ele foi, sei lá, sofreu um acidente, ele está no hospital, morre, não morre, tudo mais e tal, né? Aí você fala com o pastor
A igreja toda se levanta em oração, fazem aquela chamada campanha, que não é bíblico, fazem uma campanha de oração para restaurar a vida dessa pessoa, ok? Ela morre. Ou vive. Se ela viver é porque a campanha deu certo. Maravilha, Deus ouviu. Se o oposto ocorrer, é porque Deus não ouviu. Lógico. Hoje, no meu caso, se acontece isso, como já foi dito aqui, eu disse a respeito do meu avô, eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus. Ué, porque se Zacarias capítulo 3, versículo 9, diz que ele não muda, ele não passa por cima, então todos os meus dias, nos Salmos também está dizendo, o salmista diz que todos eles já foram escritos, não pode ser revogado, Deus não vai fazer isso. Se é para morrer, vai morrer. Se é para viver, vai viver. Eu, 59 anos, se ele falar que amanhã já era, já era. Se ele falar que eu vou viver mais 80 anos, beleza pura, vamos aí. Porque Paulo falou que nesse novo pacto, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é assim que está escrito? Hoje tem os chamados cristãos, né? Que dizem crer em Deus, mas tem medo da morte. Então ele não quer estar junto do Pai. Ora, vai na igreja, na sinagoga, ora a respeito, né? E não crê. Logicamente que a gente se precaver da melhor maneira possível. Mas eu tenho vários exemplos. Um deles me surgiu agora, que é daquele chamado Xuxa, que foi bicampeão, tricampeão brasileiro de natação. Eu, como sou de São Paulo, venho de São Paulo também, então isso não ficou assim muito tempo sem a gente saber. Ele, numa praia no Guarujá, quando tem um bebê, uma criança de 2 anos, 3 anos, que está com o seu pai, com a sua mãe, sabe logo na orla da praia, ali, quando, né, que molha só os pés, o tornozelo, você fica ali, com a criança. Então, naquilo ali, ele quase morreu afogado. Tricampeão brasileiro, ou bicampeão brasileiro, não me falha, se não me falha a memória, tricampeão. Vê? Quase. Sabe por quê? Deu cãibra nas duas pernas. E a água vem e volta. A onda vem e volta. Quase que ele morre afogado dentro d'água, onde praticamente ele viveu aí grande parte da sua vida. Se Deus quiser, beleza. Aprendi com a minha falecida avó que quando você vai a uma praia, aí você vê alguém lá só com a cabecinha, lá 100 metros, 50 metros, só com a cabecinha nadando lá e tal. Ela falava, vó, vem um pouquinho mais pra cá, porque ela vinha com água até a cintura. Um pouquinho mais pra cá e tudo mais. Não. Ah, mas fulano assim veio até aqui, veio um pouquinho mais pra, né? Não vou. Porque aquele que está lá, ele já é da água. E nós não somos ainda. Por isso que a onda vem e ela quer nos levar para o mar. Então ele já é. Aí já leva, deixa lá e traz de volta. E vem buscar mais pessoas. Bom, é uma analogia, uma ilustração. Portanto, eu creio que tudo na nossa vida está no poder da língua. A língua, ela tem o poder da vida e da morte, diz a Bíblia. Nós acabamos de ler. Portanto, eu creio que quando nós falamos a respeito de que das bem-aventuranças, né, nós profetizamos na vida do próximo, Deus nos capacita com bênçãos também que nós nem pedimos e merecemos, mas Ele sabe o que nós precisamos, necessitamos. Então é muito fácil. É só você ter um domínio próprio. É difícil
Não é fácil, mas com o tempo isso torna-se até uma espécie de um vício. Por exemplo, se você crê que a Bíblia é um livro de transformação, porque ela, na realidade, isso foi escrito, tem muita coisa que nela que é traduzida, que foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida, um católico, porque isso beneficia a igreja. Existem, nós vamos, qualquer dia desses eu vou trazer um bate-papo, né, uma conversa, um estudo sobre versículos que foi acrescentada na Bíblia. Como que a gente sabe disso? Lendo, meditando, pesquisando, né, como que eu posso dizer, nessas descobertas, tipo no Mar Morto e tudo mais e tal, vai lá um pergaminho, quer dizer, está um livro todinho de por exemplo, de um Tiago, exemplo, está lá, está o livro todinho, a cara todinha do Tiago, mas não está tal passagem, não existe, mas na Bíblia existe, porque foi colocado para que de repente nós fosse mais fácil para os sacerdotes, né, dessas empresas. Eu digo empresas porque eu já repeti aqui, tem um CNPJ, não passa de uma empresa. Então é mais ou menos o que a gente postou no Facebook, onde um determinado pastor, que eu não vou dizer o nome para não dar direito de resposta ofensiva, porque eu sei que será, está dizendo, ó, vou dizer apenas uma vez, mais uma vez, para de falar a verdade, porque a minha igreja está esvaziando e eu vou fazer o que depois profissionalmente? O que? Eu não terei de onde tirar, entendeu? Existem pessoas, eu sou criticado nas redes sociais, mas, sabe, a gente não atira pedra em árvore que não dá fruto. Portanto, para mim, isso sabe, é um algo de Deus. O próprio Cristo, né? Como eu disse aqui, nós estamos reinando em vida, Romanos 5,17. Em Deuteronômio 32, fala que nós somos pequenos deuses. Então, nessas e outras a gente pega e começa a analisar. Fala, peraí, se então Jesus, ele foi pelos fariseus, como é que eu digo, os mestres daquela época, ele foi perseguido, morto por tais. Então, eu tenho que reclamar por quê? E ele foi perseguido por pregar a verdade. Então, se eu estou no mesmo caminho, logicamente que se não houvesse perseguição em relação à minha pessoa, né, e àqueles que ministram a palavra da verdade, do evangelho genuíno, o evangelho da graça, se não houvesse, então nós estaríamos vivendo de acordo com o mundo. Então, beleza, maravilha. Eu tenho assistido, ouvido, visto pregações que eu vou, olha, são estarrecedoras em relação àquilo que a gente conhece. Conhece através da Bíblia. Porque, como já foi falado também, 95% das pessoas, das igrejas hoje, pentecostais, elas pregam o Antigo Testamento, não pregam o Novo. E eu acho engraçado como eu era antes, né? Isso vendo as pessoas hoje. Eu defendia o pastor, a pastora, sabe? Esses líderes religiosos, eu defendia. Mas a Bíblia fala que você tem que defender o Evangelho. É o que a gente está procurando fazer, defender o Evangelho, não pessoas que pregam errado. Está te levando para um caminho errado, que não tem nada a ver com um caminho que leva a Deus. Então hoje eu fico olhando pessoas, eu fico vendo, poxa, que maravilha, né? Como eu era lindinho também nessa situação, né? Eu defendia homens e Deus eu deixava de lado. E ele se entristece muito com isso. E isso nas nossas palavras, né? E eu deixo bem claro. Eu, Hélio Gonçalves, do canal Conversa em Graça. Visualize esse e as demais lives, vídeos que a gente tem aí.
você verá como que a gente pensa. Todos eles, né? É minha opinião, é o meu entendimento bíblico, ok? É o meu entendimento bíblico. Nada, eu não sou filho do dono, eu sou, ou melhor, eu não sou o dono, eu sou o filho do dono da palavra, da verdade. Perfeito? Então, vou repetir aqui mais uma vez o que eu disse aí sobre uma determinada vez, assim que eu vim de um outro país, do Japão, eu fui convidado por várias pessoas para testemunhar, que eu fui fazer missões lá, eu fazia parte ainda do sistema religioso, então a gente fazia coisas aí que... Bom, enfim, eu me arrependo muito disso. Hoje a gente está em ascensão em relação à palavra de Deus. Hoje, eu, para dizer a verdade, com todo esse tempo aí, com a bagagem, um pouquinho que a gente tem, eu acredito que agora apenas um ano é que a gente está no caminho certo. Então, se eu quisesse ouvir um pastor ou uma pastora, eu ia à igreja. Hoje eu sei que tem muita gente orando para mim na igreja para que eu volte. Mas eu não posso voltar para a igreja se a igreja sou eu. Eu não posso ser classificado como um desigrejado se eu sou a igreja. Então, se tais pessoas, todas as pessoas que, lógico, como eu já disse, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25, né, mais no 24, está dizendo lá que nós, quando nós estamos em graça, a gente não degladeia, não discute, não debate. A gente apenas orienta, ensina, diz o que está no novo Evangelho, qual é a vontade de Deus. A gente procura fazer isso da melhor maneira possível. Eu já falei, não tem que se prender a mim, eu, Hélio. Não, é o que eu, Hélio, falo em relação à palavra de Deus. Vê se consta. Atos 17:11, né? Que Paulo admirava os bereanos, porque tudo que Paulo falava, eles iam lá nos pergaminhos para ver, mas será que, né, tem que saber se esse cara não está falando dele, ou se ele está falando de Deus mesmo. Assim tem que ser. Quantas pessoas não tiveram ontem? Nós estamos hoje numa melhor segunda, né? Fazendo uma segunda assim, um dia de primeira, mesmo que o tempo não esteja de acordo, mas foi criado por Deus também. Ele tem um propósito em tudo isso, porque de repente pode estar ruim para você, mas lindo, maravilhoso para outras pessoas que necessitam. Exato. Bom, o que importa, para encerrar, né? Para a gente, essa live não ficar muito comprida, senão vou dar muitos exemplos, né? Como esse que vou terminar. Quando eu fui convidado para ir para uma igreja, pastor Hélio, vamos lá e tal, preguei, lindo, maravilhoso, pessoas falavam, né, que é uma palavra de Deus, que não sei o quê, tá. No final teve uma festinha, né? Refrigerante, salgadinho, bolo e assim por diante. Aí a gente está conversando e os irmãos pedindo oração, mesmo após o culto. E eu fui explicar. Olha, na realidade, eu não sou um pastor. Eu sou um pregador da palavra. Estou disseminando a palavra. Estou indicando a direção correta, que é Jesus Cristo, o ressuscitado. Entendeu? Aquilo soou, né, como se fosse, ou como se eu estivesse fedendo, ou como se, sei lá, todo mundo se afastou. Não é pastor, então não é abençoado por Deus. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão fora da igreja, não estou me defendendo, não estou defendendo e nem me justificando. Pessoas que elas estão fora, os chamados desigrejados, não significa que eles não estão no reino ou não foram abençoados também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você, quer dizer, o melhor é você pensar assim, a pessoa está fora da igreja, mas não está fora de Cristo. Porque você viver sem conhecer o Evangelho da graça é um direito seu. A escolha é sua. Mas você morrer
sem conhecer o Evangelho da Graça, sem viver de acordo, também é um problema seu. Portanto, não cuide da minha vida, que eu não vou cuidar da sua vida. Você que faz parte do sistema religioso que me critica, que fala até coisas que, palavrões e tal, eu não sei, e depois se intitula cristão, se intitula aí um crente, pastores que dizem que evangelho é boas novas, mas ele só pega, não pega nada de novo, só as coisas velhas. E as pessoas, quando você vai falar, elas ficam revoltadas, por isso que critica, tá certo? Elas criticam porque não tá certo, é assim, assim, assim. Mas todas as vezes, presta bem atenção, todas as vezes, alguém que pode estar me acompanhando também nas redes sociais, principalmente no Facebook, a gente põe muita coisa, quando você vê crítica, um comentário anterior ao seu, ou outros comentários de pessoas, xingam, sabe? Elas xingam. Eu não sei onde que está o amor de Cristo no coração dessas pessoas. Você, lógico, a gente não tem livre-arbítrio, né? É que Deus escolheu uns para o mal e outros para o bem. Uns para a perdição e outros para a salvação. Lembra que eu já falei aqui sobre ele fez o bem e o mal. Então as pessoas que estão assim é que elas nunca, sabe, elas nunca foram de Deus, elas nunca participaram e nem vão participar do reino. É difícil dizer isso, é doído e tudo. Não, porque eu sei em quem eu tenho crido. A gente está fazendo aqui exatamente aquilo que ele gostaria que a maioria fizesse, ou todos aqueles que ele escolheu, como que ele elegeu. Primeiro, Efésios no capítulo 1, de 3 a 5. Leia, os eleitos. A fé não é de todos. Né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. A fé não é de todos, é de muitos. Muitos são muitos. E todos são todos. Mateus 25, 26. Diz a mesma coisa. Ele veio para a salvação não de todos, mas de muitos. Negativo. Ele veio para a salvação, veja bem, para a sua salvação, e o outro já não. Ele já não gosta de ouvir a respeito de Cristo. Então, o que a gente tem que entender? Às vezes eu falo coisas negativas, querendo dizer coisas positivas. Jesus, ele morreu por muitos, é o que está escrito, muitos, não todos. Entendeu? Bom, vamos lá. Como sempre, né? Eu quero encerrar esse bate-papo, essa conversa, com a última passagem que nós lemos de Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. Uma língua que ela é consistente. É assim que Deus pensa em relação. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Oh, meu Deus! Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Medite, medite. Eu tenho, ao longo desse ano, eu tenho conhecido muitas pessoas que estão no Evangelho da Graça, que não classificam. Se alguém acha que deve continuar numa, tudo bem, continue numa igreja, não tem problema não, abluções. Então são pessoas que Deus não escolheu como eleitos, porque não está, é como se fosse um filho desobediente. O filho é desobediente, depois, aí ele está doente. Aí o pai pega e deixa ele doente lá, tudo bem, até ele aprender, cometer um erro. Até ele aprender, eu falei para ele não fazer isso, ele fez, então o problema é dele. O pai, ele não castiga, ele permite o erro, ele permite o filho que ele ama. Portanto, se eu não estou em retidão com ele,
com certeza, quando eu precisar dele, ele cruza os braços e não me ouve. Posso orar, chorar, esbravejar, não tem problema, ele não vai me ouvir. Agora, se eu estou fazendo a sua vontade, aí é outros 500. Até antes de eu pedir alguma coisa, ele faz. O meu nome é Hélio Gonçalves, do canal Conversa em Graça. E nesse mês que se inicia, bênçãos, 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 bênçãos. Que Deus cubra você e todos os seus de muitas bênçãos, além daquelas que Ele já derramou sobre a sua vida. Então saiba que você tem um domínio próprio, você pode controlar a sua língua. Ah, mas eu não... Tudo bem, amém. Se você controla, já controla, perfeito, lindo, maravilhoso. Então Deus, Ele está olhando para aqueles que, mais para aqueles que ainda não. Está precisando de você para que você ensine outras pessoas a controlar essa língua. Amém? Ele foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Até a próxima.